Fala aí, Dev, trabalha com i5 e não sabe como criar um portfólio para poder apresentar os seus projetos, para apresentar aquilo que você faz, ou começou agora, ainda não tem experiência, não trabalhou num projeto real, mas quer apresentar aquilo que você já sabe fazer com i5, esse vídeo é para você então. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, percorre a lista de vídeos que a gente tem e vê se você gosta de algum, e se você gostar desse, deixa o like. Então, bora lá pro código. Bom, pessoal, então a nossa ideia aqui é a gente criar um portfólio, tá? A gente ter o mais próximo da aparência do Fiori Launchpad. Por quê? Porque se a nossa intenção é apresentar aquilo que a gente sabe com Fiori, com SAP i5, né? E seja então o mais próximo possível para que uma pessoa da parte técnica do time consiga visualizar aquilo que a gente entende como desenvolvimento Fiori, apps Fiori e tudo mais. Então o que a gente vai fazer é criar essa barra aqui, tá? Do header, e vamos colocar também um tile para cada tile, o seu link para nossa aplicação. Para isso a gente vai usar o GitHub para fazer o armazenamento, né, e versionamento do código, e também deixar exposto para que outras pessoas consigam ver esse código. E a gente vai usar o GitHub Pages. Se você não conhece de GitHub nem de GitHub Pages, depois dá uma procurada aí no YouTube ou no Google. Você vai encontrar bastante informação de como funciona e é super simples de configurar, desde que você tenha já as suas credenciais configuradas aqui no VS Code, né? Ou melhor, configuradas aqui no teu computador, no teu ambiente. Você vai conseguir fazer commit, expor, publicar, né, a tua branch e o teu projeto muito fácil. Então, beleza. Se você já sabe como criar uma aplicação, pode pular direto para a parte da implementação, mas eu vou aqui criar do zero. Se você é novo no canal, estiver chegando agora também, acompanha para ver como que a gente faz. Estou usando o Open Applicator Generator, vou aqui na opção de SAP Freestyle, o i5 Freestyle, e vou pegar uma aplicação totalmente em branco. Não vamos conectar a nenhum banco de dados, vou manter o nome da V1 e vou trocar o meu projeto aqui para My Portfolio App. Ok? E o título eu vou deixar como My Portfólio, certo? Finalizar. Ok, uma vez instaladas as dependências, a gente pode clicar aqui em abrir a pasta, né? Esse aqui é o nosso projeto base. Vou vir aqui na Web App e vou trocar aqui a minha view. Já vou começar a construir aqui, né? Vou tirar essa content e vou colocar a nossa content aqui para eu já começar a construir então a nossa aplicação. O que a gente vai precisar aqui dentro? A gente vai precisar então criar essa barra aqui em cima. O nome dessa barra é ToolHeader. Se você vir aqui na documentação, procurar em reference, em samples, né, no meu que está em português de Portugal, está amostras, procurar por ToolHeader. Vou ver aqui, ToolHeader. Ele é pertencente a SAP TNT, tá? Então a gente vai precisar fazer injeção de dependência. E se você olhar as formas mais simples de implementação, é isso que a gente tem, que é aquela barrazinha de cima. Essa com search bar fica até legal. Acho que eu vou criar essa aqui ao invés de criar a mais parecida com do Launchpad. Não sei, muito liso. Acho que vou criar essa aqui de cima que ficou legal. Então vamos lá. Então primeiro vamos fazer a injeção de dependência aqui da SAP TNT, né? XMLNS, TNT para eu dar um alias para isso. Lembrando que podia ser qualquer coisa aqui dentro, tá? No lugar de TNT. Então aqui é sap.tnt. Eu vou pegar direto dela. E uma vez feito isso, eu já consigo aqui chamar o nosso ToolHeader. Tá? Ok. Como a ToolHeader ela é herdeira do nosso Overflow Toolbar, que é um toolbar, então posso usar todas as propriedades, melhor, todas as agregações, né, que eu tenho na nossa toolbar, como toolbar spacer, toolbar separator. Então, para ficar com esse design, tendo título no canto, botões, tal, ícone, um search bar no meio e depois mais botões no lado direito, vou começar criando aqui primeiro um título, que vai ser o título da nossa aplicação, text, e vai ser, vou copiar aqui direto, tá, do My Portfolio. Inclusive depois vai ter que tirar isso aqui, mas eu vou mostrar como é que vai ficar até para vocês entenderem. Esse arquivo vem direto lá do i18n, tá? Ainda não falei, acho que nos vídeos anteriores eu
Eu expliquei sobre internacionalização, mas talvez eu faça um vídeo só sobre isso. Mas ele herda diretamente de lá. Então, se alguém buscar, por exemplo, conectar numa outra linguagem, inglês, espanhol, francês, eu posso criar um arquivo de tradução diretamente aqui. Toda vez que a pessoa acessar, ele vai fazer a modificação do texto, tá? Mas depois eu vou explicar com mais detalhes. Para já, o que eu quero é colocar um title. Vou colocar aqui um toolbar spacer para poder dar um espaço, né, entre o meu title. E aqui eu vou colocar um botão, ou melhor, vou colocar um avatar, né? Acho que no final dele tem um avatar. Vou colocar um avatar aqui, que é onde vai ter a nossa fotinha, tá? Tem a foto, tem o título. Vamos executar aqui só para ver como é que tá ficando e devagar a gente vai implementando o restante. No FLP. Ops. Ficou errado aqui. npm run start no FLP. Ok, ele já tem o título, né? Como eu defini depois com o toolbar space, ele cria esse espaço aqui, ó, dividindo, né, toda a área que é possível ter aqui entre um objeto e outro. E o que eu estava falando lá de ter o título aqui em cima é que a nossa page também tem a própria header dela. Então eu quero remover essa header da page, não vou utilizar ela, então vou tirar primeiramente o título aqui e depois aqui embaixo vou colocar um show header false, tá? Que assim ele já vai eliminar e vai sobrar só o nosso toolbar aqui embaixo. Olha que legal, tá? Mas aqui eu quero aqui no meio, vamos lá. No meio eu vou colocar um search bar e vou colocar também mais um botãozinho aqui, ó, pra gente trocar para o modo escuro ou claro. Então, aqui depois do toolbar spacer, antes do avatar, eu vou colocar uma search bar, um search field, né, que chama. Vou limitar o tamanho dele para 300 pixels. Deixa eu indentar aqui. Vou colocar de novo aqui um toolbar spacer, por quê? Porque é para ele fazer a divisão certinho e deixar o meu search bem no meio da página. E aqui eu vou colocar um botão. Esse botão eu vou colocar o ícone do Dark Mode, tá? Então é sap-icon dark-mode. Vou salvar e deixar ele recarregar. Vamos ver se está tudo certo. Aqui ficou errado, ó. Aqui não é TNT não, é toolbar spacer. Toolbar spacer. É bom antes de eu salvar, eu mostrar, tá vendo? Como ele tinha o spacer do lado esquerdo, ele fez essa divisão aqui, ó. Jogou tudo para lá. Então vou botar aqui toolbar spacer. É isso, toolbar spacer, button, avatar. Ok, já apareceu aqui, apareceu coisa, mas não está aparecendo meu botão. Ou melhor, ele está aparecendo, mas ele não está encontrando o ícone. Vamos ver o que está escrito errado aqui, é o dark, né? É o dark que está errado. Ok, então título, search, botãozinho para poder mudar para o modo escuro e onde vai aparecer a nossa foto. Ok, então a nossa barra principal aqui em cima já está praticamente, pelo menos os objetos, né, colocados no lugar onde deve ser. A gente vai fazer agora essa parte aqui onde a gente vai receber os tiles. Cada tile desse vai fazer um link para uma aplicação que também vai estar exposta via GitHub Pages, tá? Tem vários exemplos de aplicação no canal, só você voltar e maratonar algumas das séries que a gente tem, como paginação, como usando a HBox e VBox para fazer alinhamento, e você consegue extrair dali de dentro ideias. Tem também a app de tabela que você pode criar ou usar a tua imaginação para criar outras apps, expor via GitHub Pages e fazer com que um tile desse seja o link que ao clicar ele vai abrir a tua aplicação e assim alguém consegue ver aquilo que você está fazendo, que você já consegue fazer. E também vamos colocar um botãozinho para poder ser link para o teu repositório no GitHub e eles conseguirem ver o teu código. Tá? Então aqui, depois do nossa header, eu vou usar uma HBox para colocar um generic tile.
No generic tile eu tenho a propriedade de header, que é para eu colocar um título. E dentro dele eu posso usar um tile content. Dentro do tile content, como ele é uma content, eu posso usar hbox, vbox, qualquer outro tipo de controller para poder fazer aqui a organização. Mas eu vou só colocar aqui um text, porque a ideia é depois a gente colocar uma descrição aqui a respeito de como funciona o componente aqui. Salvar. Beleza, já está aqui, mas não está muito legal porque ele está colado dos dois lados e a gente precisa colocar um espaço. Então vou colocar aqui uma classezinha no meu tile content, uma class, e aqui dentro eu vou usar uma classe standard, SAP, UI, small, margin. Vamos ver se aplicou tudo certo, acho que está escrito errado. SAP, UI, o small ficou com S pequeno, é o S grande. Ops. Salvar. Não, ainda está errado. SAP, UI, small, margin. SAP, UI, small, margin. Margin class. Ok, vamos ver aqui na documentação o que está errado. In documentation, margin, small, margin. O que estava diferente? SAP UI small, margin. Não sei, vou colocar aqui de novo para ver. Ah, já entendi. O problema não tem nada errado com a classe, mas está errado porque a classe está no nosso tile content e não no generic tile. E o que a gente quer colocar no generic tile. Ok, já está perfeito, tem o espaço já em volta. Se eu tiver mais de um generic tile, por exemplo, ele já vai colocar essa margem também e vai criando sempre outros aqui. Imagina se eu tivesse 10 generic tile, qual seria o comportamento da nossa hbox? Isso também eu falo lá no vídeo sobre fazer alinhamentos com hbox e vbox. Depois, se tiver dúvida, é só voltar lá para ver. Olha, eu tenho vários, só que a minha resolução de monitor só consegue exibir 7. Tá? Então imagina que eu tivesse 10, 20, 30, todos os outros iam estar aqui para o lado direito, a gente não ia conseguir ver. Para resolver isso, é só vir aqui na hbox e colocar um wrap como wrap também. E assim já vai fazer a quebra da página aqui para baixo, tá? Então beleza, então o nosso modelo principal já está pronto, tá? Só os componentes colocados no mesmo lugar. Nos próximos vídeos eu vou fazer explicando como é que a gente vai fazer para pegar isso aqui dinamicamente e gerar dinamicamente styles aqui dentro, com base na nossa lista de aplicações que a gente criar lá no GitHub. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai iniciar nosso repositório no GitHub para expor essa aplicação. Vou só remover aqui os generic tile para ficar bem simples por enquanto, tá? Se a gente vir na ferramenta de Git do VS Code, eu poderia inicializar um repositório, mas aqui ele vai inicializar o repositório na raiz do projeto, não é isso que eu quero. Eu quero que ele inicialize o repositório dentro da web app, porque o GitHub Pages ele é um interpretador de HTML, e como interpretador de HTML ele espera enxergar a nossa pasta index.html que está dentro da web app. Mas eu ainda não encontrei uma forma no GitHub Pages de setar a página para buscar da web app, então ele está sempre buscando na raiz do repositório. Então eu quero que o meu repositório no Git contenha só o que existe na web app. O que eu vou fazer? Vou vir aqui, abrir um novo terminal, vou acessar a minha web app e vou iniciar aqui dentro o Git. Então eu posso dar um git init, tá? Se eu vir aqui, vou ver que agora não tem nada. Vou dar um git init de dentro da minha web app. Eu dei um enter, beleza, ele iniciou meu repositório, ok?
E todos esses documentos que estão aqui eu preciso dar um stage dele. Então posso dar um stage all e criar aqui o meu commit. Initial commit. Certo? Feito o meu commit, eu consigo publicar a branch porque eu tenho as minhas credenciais do GitHub já configuradas nessa máquina. Então vou aqui dar um publish branch, vou escolher o nome que vai se chamar My Portfolio App e vou colocar como público porque o GitHub Pages precisa que ele seja um público, um repositório público. Fez o update, final de sucesso, já está publicado. Se eu voltar lá no meu GitHub, recarregar aqui, já posso ver que o My Portfolio App já apareceu aqui como repositório público, tá? Acessando ele a gente consegue ver já os arquivos aqui, já está tudo direitinho. E para poder fazer a publicação via GitHub Pages é só vir aqui no final em Settings, vir na lateral esquerda em Coding Automation e vou em Pages. E aqui em Pages a única coisa que eu preciso fazer é modificar na branch qual é a branch que ele vai buscar as nossas informações para publicar. Então vou buscar da master porque é a branch que a gente tem. Ok? Feito isso é só eu salvar. E depois de salvo é esperar aqui alguns minutinhos, entre 4 a 5 minutos ele vai estar já publicado, vai gerar uma URL onde fica disponível para a gente conseguir enviar para alguém acessar, tá? Exatamente como se você tivesse um servidor na internet, pagando, né, uma hospedagem de um site. Ok, já passou algum tempinho aqui, não chegou a 5 minutos, mas algum tempinho depois eu recarreguei algumas vezes e já temos aqui, ó, a URL para você visitar o teu site. Geralmente é o teu nome do GitHub, github.io / o nome do teu projeto no GitHub. Clicar aqui para visitar, ele vai abrir a página, mas nesse momento vai ficar tudo em branco. Por quê? Porque quando a gente está executando através aqui do VS Code, a gente está rodando um container que tem já as bibliotecas dos 5, mas lá no GitHub não tem essas bibliotecas. A gente precisa indicar para ele que ele precisa buscar as bibliotecas dos 5 diretamente da URL da documentação dos 5. Para fazer isso, a gente vai aqui na nossa index.html dentro da web app, vai vir aqui em scripts no source. Se você ver, tem aqui resource sapui.core.js. Nós vamos buscar isso aqui lá da biblioteca, pegando aqui essa primeira parte da URL e vamos colocar aqui na frente do resources. Aí agora é só salvar. E aí vem aqui na aba do Git. Vou criar um commit para consertar a URL, certo? Vai ser o meu commit aqui para consertar essa URL. Vou fazer o commit e depois eu vou sincronizar as minhas modificações fazendo um push disso. Como a configuração do nosso GitHub Pages ele faz automaticamente a leitura, tá? Você vê aqui, ó, deploy from a branch, ou seja, automaticamente quando você faz um deploy, que você faz um commit, ele gera um deploy, tá? Ele vai rolar um pipeline aqui, depois ele vai fazer um deploy para que essas modificações fiquem públicas. Mas ele demora também um tempinho, não é de imediato, mas não é muito tempo, menos de 5 minutos as suas atualizações já vão estar disponíveis para a pessoa ver. Pronto, depois de algum tempo, muito rápido também, a nossa modificação já está aqui, já está tudo certo, tá?
já consigo ver através desse link. Inclusive eu vou deixar esse link aqui na descrição também desse vídeo, para que vocês consigam ter acesso. E assim que você faz para expor o seu portfólio para as outras pessoas. No próximo vídeo a gente vai começar a implementar as funcionalidades daqui da header e depois a gente parte para fazer dinamicamente a criação dos tiles aqui. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like, compartilhar com mais pessoas para poder aprender mais sobre os 5. Deixe sugestões e comentários aí sobre vídeos que você quer ver aqui no canal. Valeu e até o próximo.